quando a gente se conheceu efetivamente, a gente era vizinho de armário, né? Com certeza, lá no canto. Lá no canto. E aí foi interessante porque assim, a gente na verdade, quando a gente foi, pelo menos da minha parte, quando eu fui me alistar, eu tinha certeza que eu ia servir. E aí eu falei, já que eu vou me ferrar, eu vou pelo menos pro CPOR que eu saio como tenente. Acho que deve ter sido o seu caso também. Não, no meu caso eu não queria mesmo. Não, mas você foi pro CPOR. Cheguei aí, com certeza. E nessa época, como é que funcionava? Eu estava no terceiro ano do segundo grau. E a gente chegou a fazer todos os testes. A gente fez o teste BSEX. físico, fez o teste físico, teste psicotécnico, só faltava a prova escrita. E aí mudou a legislação. E aí só podia prestar quem tivesse no primeiro ano de faculdade. Putz, é isso mesmo. E aí a gente foi direcionado para a segunda RM, que é o quartel que dá suporte ao QG. Ah, e uma coisa a gente tem que ser sincero. Eu acredito em São Paulo, e creio que você também vai comungar da minha opinião, meu nobre colega. Servimos um quartel excelente. Sim. Tivemos todo o apoio. Claro que é um quartel, não estamos falando aqui de um resort nem uma colônia de férias. Não era, definitivamente não era. Não era. Tínhamos sargentos, capitães, subtenentes ali que rendem um livro. Mas, tendo em vista os outros quartéis, do lado nós tínhamos a DE, né? DE, E a PE. A gente já poderia ver pela manhã pela Ordem Unida. Sim. Que deles era o mais ralo. A nossa era puxada? Era puxada. Mas era mais acochambrado, não era? Ó, pra você ter uma ideia, tinha lá o TAF. O teste de aptidão física. Eu fiz um. Porque o que eu fazia? Eu fiz o primeiro, aí eu descobri que nos próximos, o que acontecia? No quartel eu falava que eu tava no QG e no QG eu falava que eu tava no quartel. E aí não aparecia. Olha, me lembro que no TAF eu penei para fazer a barra. Ah, tranquilo. Aí, como me lembro quando eu tava cansado e você tinha que dar volta no campo. Ali eu falei, e outra coisa, nós éramos muito magros, né? A gente tinha 18 anos, era muito magro. Só a carcaça do frango. E eles queriam que a gente acompanhasse aquele pique. Definitivamente não era absolutamente impossível, né? Sim, verdade. E ali foi considerado, a gente começou a constituir uma família, né? Sim. Uma coisa bem interessante que eu gosto de frisar, Facchini, que no nosso ano, você também vai comungar nessa opinião, nós estávamos em quanto ali? Quase 1000, né? Porra, tinha bastante gente. Porque cada pelotão era 100 e pouco. Eu me lembro que no ano inteiro não teve uma briga. Não. Você se lembra de alguma briga? Não, briga não. Discussão teve, Sim, que é normal, mas em chegarmos em via de fato, não. nunca. Isso daí ficou marcado. Outra coisa que eu me lembro que ficou marcado era a brodagem que a gente tinha. Nunca ninguém caguetou ninguém. Só no meu final ali, quando teve meu problema com as fardas lá, que eu fui denunciado, mas por causa do subtenente que tinha lá, que pressionou um determinado soldado que era fraco mental e entregou. Ah, e só para exemplificar isso daí, teve uma vez que eu tava puxando hora no P2, e aí era durante o dia, um dia normal. E aí tinha um amigo nosso que estava detido por conta de problemas mentais. Acho que era o Satel. Satel? É. Eu me lembro vagamente disso daí. E aí, assim, não lembro se era ele, mas o que aconteceu? Esse dia ele fugiu. Ele veio do lado, eu tava na hora, ele veio do meu lado, pulou o muro e foi embora. Que era a área mais, era a parte mais vulnerável do quartel. Acesso. E aí o que aconteceu? Eu vi ele pulando, não fiz nada, porque eu conheço o cara. E aí, de imediato, já veio o sargento de dia, que eu não lembro qual era, querendo me enquadrar porque eu não tinha feito nada. Facilitou a fuga do detento. Eu cheguei pra ele e falei o seguinte, o sargento, pensa comigo, o cara tava pulando de dentro pra fora, não de fora pra dentro. A minha função é proteger pro pessoal não entrar. E outra, se eu fosse fazer alguma coisa, o cara tá de costas pra mim. Eu não ia atirar num cara desarmado que eu conheço nas costas. Aí ele ficou, deu aquela parada e falou assim, não, você tem razão.
pegou e foi embora. Mesmo porque a gente não podia fazer nada. Para você disparar um projétil, você respondia quase que uma sindicância. Sim, sim. Mesmo que às vezes acontecia, às vezes não, aí eu estou exagerando. Aconteceu, se não me engano, umas 3 vezes de alguma arma disparar por acidente. Sim. Não foi nem com a gente, foi com um soldado antigo com cabo. E isso dá um rolo desgraçado. Vocês não têm noção o que é. Às vezes você tá com uma arma na mão, você fala, vou atirar à vontade. Vocês não têm noção o BO que isso dá. Você responde praticamente uma sindicância. Determinado momento que acontece isso, você vai lá pro Capa Preta. Sim. Que era na Brigadeiro Luiz Antônio, não sei se ainda é lá, né? Deve ser. Que ali é onde se julga. A gente chama capa preta porque é um juiz. Então o juiz usa aquela. Militar. Seria uma toga, né? É, Seria a toga preta. E não é só isso, qualquer coisa. Você desmontar um armamento e montar e dar problema, tudo responde. Então, tudo é feito ali, a gente pisando em ovos. No começo quando você incorpora o exército, no começo é muito difícil. Mas com o tempo você vai pegando a manha, você vai fazendo o seu ciclo de amizades, vai aparecendo quem é legal, quem não é legal, quem é bom caráter, quem não é bom caráter. Isso daí, como toda a sociedade, é normal. Mas, tirando isso, foi um ano excelente. Foi um ano excelente. Eu aprendi muito. No ano, eu não gostei de ter participado, mas depois que você assenta, passa os anos, você fala, pô, foi de suma importância isso.